Oi, 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 minha gente. Eu aqui de novo. Terminei a sequência de Jogos Vorazes, né? A cantiga do, dos pássaros e das serpentes, que conta a história do presidente Snow. Esse aqui até agora, seguindo essa linha dos Jogos Vorazes, foi o melhor, né? O melhor livro deles. Cara, isso aqui fala muito sobre manipulação, sobre as estratégias, como a capital dominava tudo, né? Através do medo. Então, nesse aqui, acontece o 10º, né? A 10ª edição dos Jogos Vorazes. E nessa aqui eles resolveram testar os alunos da academia, né, da escola lá que eles tinham, como se fosse do ensino médio, assim, para serem mentores, para ser mentores dos tributos. Então eles pegaram os melhores alunos lá, né, os que eram mais destaques, e designaram um para cada um do distrito. E o Snow, Corallianos, acho que era isso, Corallianos, o Snow, ele ficou com o do distrito 12, ele ficou putaço, que é o distrito mais longe, que era do carvão, né? Ficou com a menina do 12. Daí ele foi a pessoa, com a menina do 12, tá só ladeira abaixo. Só que ela se destacou, a menina do 12, porque ela era uma artista, né? Ela cantava, a Lucy Gray. Então eles tinham que montar estratégias, né? A estratégia dele foi que ele conseguisse manter ela viva dentro, que ele imaginou, né? Que ela não ia ganhar, mas pelo menos conseguisse manter ela viva, para que ele ganhasse um prêmio, para ele poder depois cursar a universidade. Ele não estava muito preocupado com ela, assim. Só que ela fosse bem vista para ter... Ele teve a ideia dos patrocínios, né? Porque até então não tinha. E só que nesse meio tempo, né? Ele acabou se apaixonando por ela. E nesse aí ele acabou meio que trapaceando, né? E ela acabou se tornando a vencedora dos jogos. Só que ele foi descoberto, né? E por ele ser descoberto, né? A que era a idealizadora dos jogos, a mulher era muito loucona, cara. Meu Deus. Ela era ela que fazia aqueles bestantes doidos lá. Então, ele, para não acontecer alguma coisa pior, ele teve a opção de se tornar pacificador. Então ele foi, né? Ele se inscreveu como pacificador e foi embora. Ele mesmo escolheu o distrito 12 para ir. Só que a família dele já estava falida, né? Depois da morte do pai, morte da mãe, assim, eles perderam tudo, porque depois que o distrito 13 lá, né, foi destruído, depois da guerra, tudo. Então, eles não tinham nada. Então, ele teve que ir, abandonar a avó e a prima, né? A mercê de tudo, assim. E ele foi pra lá. Aí, lá no 12, ele se destacou, né? Fez a prova pra fazer um treinamento de oficial. Acabou reencontrando a Lucy Gray lá. Só que um dos amigos dele estava envolvido com os rebeldes, mas esse amigo dele andou fazendo um monte de coisa na capital também, só que o pai dele era muito rico. Então, o pai dele comprou a passagem dele para poder ir lá para o 12 também. Só que, acontece muita coisa, assim, sabe? Esse amigo dele se envolve com esses rebeldes, né? E acaba sendo descoberto, né? Tá bem descoberto. E vai né? E o Corallianos resolve fugir com a Lucy Gray.
né? Porque ele acha que, como ele era amigo lá, tava envolvido junto, iam acabar descobrindo ele, era só uma questão de tempo. Ela também tava tudo envolvida junto, meio sem querer. E... porque houve umas mortes lá, né? E quando eles estão fugindo, ele acha as armas que foram usadas nessas mortes, que ia até incriminar ele, né? Que ele teve dedinho nessas mortes aí. E quando ele acha essas armas, que ele estava fugindo justamente porque essas armas estavam perdidas, que na hora que achassem, eles iam ligar as armas a ele, por causa dos DNA, porque foi assim que descobriram que ele tinha trapaceado nos Jogos Vorazes, né? Ele viu a chance dele, né? De como ele ia poder ele ia ser realocado de distrito para poder fazer o treinamento dele de oficial. E a Lucy Gray ali se ligou que ele ia abandonar ela, né? Às vezes até ir mandar ela de arrasta, alguma coisa, porque ele podia ser apaixonado por ela, mas ele era muito ambicioso. Então ali ele já ia, né? Ele já tava bolando mil e umas coisas. E ali se torna uma caçada deles. Ela some, né? Ela se some mesmo, não se sabe que fim que levou a guria. E ele retorna pra capital, né? E se torna, né? O nosso Snow, nosso presidente Snow, que conhecemos nos Jogos Vorazes, né? Na história de Katniss e de Peeta. Então é isso, sim, gente. Mas isso acontece tanta coisa aqui dentro. Tem tanta coisa assim de deixar a gente do cérebro derreter. Gente, tu tem que parar porque o cérebro derrete. Tento ficar gag com o negócio. Então, o livro é muito bom mesmo. Quem puder ter a chance de ler, assim, leia. O livro é grandinho até, mas, cara, vale muito, muito a pena, tá? Ficou meio grande minha resenha, mas não tinha como fazer uma resenha curta, né? Fazer o quê? Agora eu vou continuar. Vou puxar aqui. Ai, próximo. Vamos pro último, né? Porque vai ter lançamento de filme, né? De Amanhecer na Colheita. Vai, acho que em novembro lança, né? No livro nosso Hamish. Então agora eu vou começar Amanhecer na Colheita.